Graça e paz. Hoje quero conversar com você sobre o texto que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 15, versos de número 1 e 2. A palavra de Deus, o texto sagrado, nos diz assim: Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lançai-os de diante de mim e saia. Quando te perguntarem, para onde iremos nós? Dir-lhes-ás, assim diz o Senhor, o que é para a morte, para a morte, o que é para a espada, o que é para a fome, e o que é para o cativeiro, para o cativeiro. Amados, há um princípio bíblico e teológico nesse texto muitíssimo interessante e até difícil de ser aceito por alguns. Deus está no absoluto controle de tudo e de todos. De tudo o que acontece na história universal, de tudo o que acontece na história particular, individual, na vida de cada indivíduo. Há um teólogo chamado Berkhof que no seu livro Teologia Sistemática afirma o seguinte sobre Deus: Ele está revestido de autoridade absoluta sobre as hostes celestiais e sobre os moradores da terra. Ele sustenta todas as coisas com a sua onipotência e determina os fins que elas estão destinadas a cumprir. Ele governa como rei no sentido mais absoluto da palavra e todas as coisas dependem dele e lhe são subservientes. Amados, embora talvez seja difícil entender esse controle absoluto de Deus e aceitá-lo diante de situações tão difíceis da vida, o texto que lemos nos mostra essa verdade com extrema clareza. Fortalece e ensina esse princípio bíblico e teológico. Quando lemos o texto, nós podemos extrair dele algumas verdades, alguns fatos que calçam esse princípio teológico e que lhe dão sustentação. O primeiro deles é que Deus é soberano para determinar a sorte de cada um. Quando eles perguntaram para Deus, para onde iremos nós? Deus responde, o que é para a morte, para a morte. O que é para a espada. O que é para a fome, para a fome. O que é para o cativeiro, para o cativeiro. Portanto, amados, a sorte de cada um, assim como a sorte da nação, já estava traçada. Deus havia determinado a invasão da nação e a sorte de cada indivíduo. Mas há um segundo fato muito interessante nesse texto que firma o conceito da soberania absoluta de Deus em controlar tudo e todos na história universal e na história particular. Deus atende a oração que Ele quer ouvir e Deus rejeita a oração que Ele quer rejeitar. No verso de número 1 nós lemos, Disse, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. É muito interessante a menção de Samuel e Moisés nesse texto, feita por Deus, porque tanto um quanto o outro, em outras ocasiões, clamaram a Deus e intercederam a favor do povo, e Deus os ouviu, e Deus atendeu o clamor deles, e Deus poupou o povo de uma destruição. Mas agora Deus está dizendo, olha, desta vez não. Mesmo que Samuel, mesmo que Moisés se colocassem diante de mim, a oração deles não seria ouvida. E Jeremias estava exatamente fazendo isso, clamando a Deus e rogando a Deus para que perdoasse o povo e livrasse o povo daquele sofrimento. Há uma terceira verdade que nós podemos extrair desse texto, que mostra de fato o absoluto e total controle de Deus sobre tudo e sobre todos, sobre a história
da humanidade e sobre a história particular. Aprendemos nesse texto, extraímos desse texto a terceira e seguinte verdade: Deus rejeita os impenitentes. Quando Jeremias clamava a Deus a favor do povo e Deus lhe responde que mesmo que Moisés e Samuel clamassem, o coração de Deus não se inclinaria para aquele povo, Deus ainda acrescenta: lançai-os de diante de mim e saiam. É uma palavra dura, é uma palavra de rejeição, é uma palavra dizendo: olha, eu não quero proximidade com esse povo. No entanto, amados, nós não devemos concluir com isso que Deus não seja bom e que Deus não seja amor. Ele é perfeitamente bom e é perfeitamente amor. Mas sobre isso nós vamos conversar num próximo vídeo. O que fica para nós nesse momento é que nós nunca devemos duvidar e devemos crer firmemente: Deus é aquele que tem o controle absoluto da história da humanidade e da história pessoal e particular de cada um. Que haja na nossa vida temor a Deus e que haja na nossa vida confiança nele. Eu quero orar com você. Deus de amor e de misericórdia, abençoa cada amigo ouvinte. Dá-nos, ó Deus, temor ao Senhor. Dá-nos, ó Deus, a capacidade de confiar e descansar no Senhor. No nome de Cristo oramos. Amém. Que Deus abençoe sua vida.